estudo, para que nós possamos, Senhor, sintonizar com o alto, abrir o nosso coração para o entendimento, para a paciência, para a calma. Que esse estudo possa atingir todas as nossas dúvidas, aumentar a nossa capacidade de compreensão, para que a gente possa levar esses conhecimentos, Senhor Jesus, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Lembrando sempre da importância dessa reencarnação, pedimos auxílio ao alto, para que nesse momento aqui da reunião, do estudo, nós possamos ser socorridos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Que todos os nossos irmãos desencarnados também recebam o alimento espiritual, a força de viver, de ter boa vontade, para que todos nós, amparados através da equipe, nós possamos brilhar, seguir com a nossa evolução e sintonizar sempre com o alto, que essa é a nossa busca, Senhor Jesus. Por isso te pedimos, fique conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Ei, gente, boa tarde, né? Ei. Pode ficar à vontade aí. Para quem é a primeira vez, o estudo é com participação. Você, né, Elisa, que é a primeira vez? O estudo é com participação. Podem fazer perguntas. A gente está estudando o livro No Mundo Maior. Nós já estamos no capítulo 3. O último capítulo foi da prece do Eusébio. Vocês lembram da preleção? Teve a prece, a preleção. Aí a Márcia trabalhou. Aí hoje nós vamos começar com o capítulo 3, tá? Aí o Eusébio continua ou ele já voltou para a instituição que ele ajudava? O que vocês acham? Ele veio e fez aquela palestra, não foi? Para 1.200 desencarnados, né? Não, em sono físico, encarnados, em sono físico. Aí ele volta para a instituição que ele ajudava, que ficava o quê? Um pouquinho acima do nosso lar, vocês lembram disso? Numa zona intermediária, né? Aí segue a história com o Calderário e o André Luiz. No outro dia o André Luiz acorda, já para encontrar lá com o Calderário, e ele já entra nesse capítulo aí. O objetivo desse capítulo começa lá no inicinho dele. Ele mesmo fala qual que é o propósito desse capítulo aí, do André Luiz. Ele está pensando: enriquecer noções sobre as manifestações da vida próxima à esfera física. Olha só, esse é o objetivo desse capítulo. Ele chama Casa Mental, tá? Vocês lembram no início que a gente falou que a gente vai trabalhar muito na psiquiatria da iluminação? Vocês lembram? Que é a especialidade do Calderário. Aí o André Luiz vai ficar uns tempos com ele, para ele aprender tudo sobre as linhas, todas as dificuldades mentais que os encarnados e os desencarnados vão apresentar nesse livro. Então nós estamos mexendo com a mente. André Luiz está mexendo com a mente nesse livro todo, tá bom? Enquanto ele estava indo para encontrar com o Calderário, ele encontra e eles vão, cada um refletindo alguma coisa. E aqui eu vou falar as reflexões que o André Luiz estava tendo. Então, tivemos aquela preleção, aquela pregação lá, não foi? Com o Eusébio. Aí no outro dia eles já vão começar no trabalho. Isso é na parte da manhã. Aí eles vão para o encontro, o André Luiz e o Calderário, tá? Aí o André Luiz está pensando assim. Ele está lá na colônia espiritual que eles estão, viviam todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas às excursões de entretenimento. O ambiente era de felicidade e alegria, a favorecer a marcha evolutiva. Isso tudo ele está pensando. Ele está pensando que lá na colônia dele é assim. Os templos, os lugares de oração, constituíam abençoados núcleos de conforto e revigoramento. Não faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Isso, ele e o Calderário estão encontrando para começar o trabalho do dia. E ele está pensando assim, que lá no nosso lar, a colônia que ele está, eles vivem assim. Eles vivem assim, então ele está muito satisfeito e tudo, mas ele está refletindo aqui. Nós vivemos assim, nesse clima de felicidade. Eles têm até, isso são as reflexões dele, eles têm até entretenimentos, recreação.
E ele continua. Ele fala assim, nossa, a passagem do sepulcro, depois da morte, conduziu-nos a uma vida melhor. Quem está no nosso lar não está numa vida melhor? Não é isso? Ele está pensando nisso, ele está refletindo. Ele fala assim, a gente tem aquilo tudo lá, nós temos trabalho, temos obrigações, mas nós temos, dentro desse trabalho, nós temos uma alegria com isso tudo que nós temos aqui. Nós temos até associações culturais e artísticas que servem como elementos educativos. Olha que legal. Nós temos também um campo social, que são oportunidades maravilhosas para aquisição de inestimáveis afeições. Ele está só refletindo, pensando que boa que é a vida dele lá, não é? Agora, olha só, isso está na reflexão dele. E eu vou colocar uma reflexão nossa aqui. Agora, vocês acham que a arte é importante para a gente? Cultura, arte. Vocês acham que é importante? Não é importante? Se até lá no plano espiritual tem, se eles dedicam horas para isso, não é bacana? Vocês sabiam que no plano espiritual, através das artes, eles fazem muitas curas? Eu não sabia. Então, estou passando para vocês, porque eu estudei essa semana. Eu não sabia. Através da música, do teatro, tem várias terapias no plano espiritual que socorrem muitas pessoas. E isso não sou eu que estou falando, isso está lá no livro Consolador. Olha só, tem uma pergunta para uma resposta. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível? Olha só que pergunta legal. Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade. Olha só, gente. Muitas vezes estranhos à vida do planeta. Muitas vezes a gente nem sabe da importância da arte nisso. No além, é com o seu concurso que reforma os sentimentos mais impiedosos, mais difíceis, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. Quanto mais infeliz a entidade, mais é importante o trabalho dela através das artes. Olha que legal, eu não sabia disso. É uma terapia. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Quando ela desperta para a música, para a arte, para a pintura, para o teatro, para alguma coisa assim, ela rompe com o endurecimento do coração dela. Aí ela começa a ver a grandeza de Deus e aí ela aceita as outras provas da reencarnação dela. Olha que legal. Vou ler de novo para vocês entenderem. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e beleza, nos domínios de perfeição e beleza da arte, que a alma evolve para Deus, que ela se volta para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. Nisso, o André Luiz está pensando, nesses momentos todos. Ó, nós estamos aqui na colônia, nós temos tanto prazer de estar aqui, tantas alegrias, mesmo no trabalho árduo, nós sentimos alegria. Ainda temos essa oportunidade de arte e tudo. Ele está pensando. Vocês estão entendendo? São as 2 primeiras páginas do livro. Aí, eu trouxe isso aí para complementar, para a gente entender o que ele está falando. Ele não está pensando como uma coisa assim, graças a Deus eu estou aqui, não. Ele está fazendo uma reflexão, por quê? Porque a dúvida dele é o seguinte, nós estamos aqui, esses milhões estamos aqui no nosso lar. E aqueles que não estão? Mas, e os milhões que transpõem o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à terra? Olha só a dúvida dele. É daí que começa, por isso que ele está nesse trabalho com o Calderaro. Ele não está se vangloriando de estar ali, não. Ele está, na verdade, entendendo aquela posição dele, mas ele está buscando enriquecer os conhecimentos dele, sendo instrumento para ajudar o próximo. Olha que legal. Por isso que ele vai fazer esse trabalho com o Calderaro. Porque ele fala assim, são incalculáveis multidões desse gênero que mantém na fase rudimentar do conhecimento. Todos nós vamos desencarnar, ele está falando isso.
E a maioria, multidões incalculáveis, ainda estão na fase rudimentar do conhecimento. O que é isso, gente? Fase rudimentar do conhecimento. Um pouco atrasado, né? Eles estão pensando ainda mais primitivo, né, na matéria. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Pediam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisam desenvolver faculdades, como as crianças precisam de crescer. Isso é uma reflexão, nós só estamos na fase de reflexão ainda. Aí ele está descendo lá. Olha as multidões desencarnando nessa situação, gente. Vocês sabiam que em 1 hora desencarna muito mais do que isso aqui que eu coloquei? Na Terra. E ele está nessas reflexões. Porque ele fala, gente, mas por que está tanta gente ainda nesse conhecimento rudimentar? Vocês já tiveram essas reflexões? Por que a Terra é tão desigual? Nós estamos falando de encarnado agora. Por que a Terra é tão desigual? Porque ninguém entende o que eu quero explicar. Porque ninguém pensa como eu, que já estou querendo acertar. Ou porque eu não penso como aquele que já está na minha frente. Não é assim que a gente questiona? Não é? Ele está nesse momento de questionar aí. Refletindo. Ele está vendo, perto do nosso lar, ele convive com falanges de criminosos e transviados. Não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo, consumiam inúmeros anos entre a revolta e a desesperação. Como que ele via isso, gente? Como que ele está fazendo essas reflexões? Quando ele estava fora, ele comparando o ambiente onde ele morava, né? E onde estava bem ao redor. Ao redor. Essa experiência que ele está tendo aí com o Caldeiraro, ele está vendo que é diferente, né? Porque lá em nosso lar pode ter muito sofrimento, mas não tem revolta. Exatamente. Nem desespero, né? Exatamente. As pessoas já estão ali, já arrependeram. Às vezes a pessoa não tem ainda nem as qualidades necessárias que ela precisa. O entendimento. Mas ela não é uma pessoa revoltada. Exatamente. É uma pessoa rebelde. Isso mesmo. Estão acompanhando? Está dando para acompanhar? E ele está ali, ele está falando que essa grande maioria que está ali, precisando de ajuda, são delinquentes contumazes. O que é isso, gente? O que vocês acham? Sempre repetindo a mesma erro. Vem reencarnação, vai reencarnação. Vem reencarnação, está naquele conhecimento primário. Não sai desse padrão vibratório. E ele fala que são falanges de criminosos e transviados. É muita coisa, não é, gente? Pode falar. Não é? Por que eu pus essa imagem aí, gente? Olha que legal essa imagem. Porque, olha só, a pessoa já não sabe quem que ela é, não é? Ela não quer ser o que ela é, e ali nesses aqui que ele está falando, ainda nem chegou no arrependimento, não. Eles estão no crime mesmo. Esses que eles estão propondo ajudar. Eles estão no crime. Não tem jeito. Eles são delinquentes contumazes. Eles estão ali errando. E a reflexão do André Luiz é, por que eles continuam errando? Por que eles não despertam para a luz? O que falta para eles despertarem para a luz? Esse é o questionamento dele que ele está pensando. Ele continua assim. Na reflexão dele ainda, ele fala assim, que toda essa multidão que está lá, de uma forma ou de outra, esses delinquentes contumazes, uma hora eles vão se arrepender. Sempre termina a corrida louca no remorso e no sofrimento. Mas ele não fala o prazo. Porque não tem. Penitenciando-se de suas perversidades. Ele fala, olha, essa multidão toda que está aí, eu sei, eu entendo que uma hora eles vão se arrepender. Que uma hora eles vão, que ele sabe, nós não sabemos disso. Por que ele tem essa certeza na reflexão dele? Que uma hora esses corações, delinquentes contumazes, vão se arrepender. Por que ele tem essa certeza? Ele passou por isso. E porque nós temos que evoluir, não é? Não é uma coisa que é nossa. A gente não falou aquela vez que a gente não consegue ficar parado. A gente já venceu o reino vegetal, o mineral, o vegetal e o animal. Não é uma coisa da nossa essência? Buscar o quê? Ser melhor? É da nossa natureza. Não vai parar. Nós já vencemos todos os reinos. Então, nós não vamos parar no reino
humano, não é? Nós vamos vencer até chegar. Qual que é o nosso objetivo que o Emmanuel fala nos livros dele? Não é isso? Vamos virar anjos, não é isso? Que leve milhões de anos, menos milhões, mas é a nossa meta, não é? Então, por isso que ele sabe que depois dessa corrida louca no remorso e no sofrimento, eles vão o quê? Penitenciando as suas perversidades. Uma hora eles vão ter recurso. Só que o arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Por que eu coloquei essa frase? Está no livro, gente. Não tem nada nosso aqui, tá? Por que ele fala isso? Que deixa que o André Luiz está dando aqui para a gente quando ele escreve isso? Nós que estamos aqui nessa sala, nós já arrependemos? Já. Do jeitinho que a gente era? Do nosso jeito legal de ser? A gente já arrependeu de muitas coisas. Da gente ser bruto, às vezes, quando a gente não precisa. Da gente de ter desfeito alguns laços desnecessários por pura ignorância da nossa pessoa, não é? A gente já não arrependeu disso? De ser de uma forma arrogante, de ser impaciente, de ser preguiçoso. A gente já não arrependeu? Né? Agora, esse arrependimento nos vai levar direto para o nosso lar ou para outra colônia parecida com o nosso lar? E aí, dona Neuza? Por que não? Já é um caminho. Isso é bacana, é um caminho. Tanto é que ele fala assim, não tem saída. Nós vamos nos arrepender e nós vamos moer esse remorso aí, mas nós vamos virar anjo. Eu estou afirmando aqui para vocês, tá? É a nossa meta. O tempo de cada um não dá para falar. Por que não é um passaporte direto para o céu, o arrependimento? Basta só arrepender? O que eu tenho que fazer? Eu acho assim, depois que arrependeu, a gente dá uma refletida e fazer a mudança. Da gente, naquilo que a gente viu que é melhor. Exatamente. Essa mudança vem com o trabalho, ocupar as nossas mãos. Não adianta arrepender e permanecer. E ficar assim, né? Adianta arrepender e ficar assim? Esse é o primeiro passo. Arrependi, chorei. Mudar enquanto é tempo. Mudar enquanto é tempo, né? E trabalhar. Trabalhar nos sentimentos. Não é trabalhar 8 horas por dia, mas 4 em casa não, viu, gente? Esse também é bom, esse trabalho, mas esse também precisa de administração, não é? Nós temos que trabalhar o tempo todo. Ele não fala que eles lá trabalham direto no início da reflexão dele? Ele não fala que a gente não para, o trabalho é intenso. Nós temos ordem e disciplina, deveres para cumprir, mas a gente faz isso com alegria. Por quê? Porque eles já despertaram para essa atividade no bem. É isso que a gente tem que estar. O tempo todo do dia da gente, a gente tem que estar tentando estar no bem. Não é? Sendo educado com as pessoas que trabalham com a gente, tratando todo mundo bem, sendo educado no trânsito, que é dificílimo. Não é? Outro dia uma pessoa, eu fui dar uma palestra em outro lugar, e a pessoa falou assim, você cita muito o trânsito. Não pode citar, você tem que trazer a palestra para coisas do livro. Vocês acham isso, gente? Nós não temos que citar as coisas que acontecem na vida da gente para a palestra fazer sentido? Adianta vocês serem legais aqui comigo? Eu vou ficar aqui 1 hora. No domingo eu fico até mais, mas não adianta. Porque aqui no núcleo, aqui no centro espírita, todo mundo é legal, não é? Não é? Todo mundo é sorridente, todo mundo vem buscar alimento espiritual. Onde que a gente é difícil? No dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. A gente é criticado lá. Se a gente não traz esse estudo para o nosso dia a dia, ele não serve para a gente. Sabiam disso? Ele não está condizendo com a proposta de Jesus. Se eu não aplicar isso aqui, se eu não entender que não adianta eu ler todos os livros espíritas, arrepender e chorar, mas se eu não trabalhar nisso, esse estudo não está valendo, não. Porque quando a gente chegar, o tempo todo. Então a gente vem aqui e aprende e acorda os testes. E se a gente não modificar, então eu tenho que citar aqui o trânsito, o trabalho, a casa da gente. Não tem que citar aqui, porque é onde a gente cai. É onde a gente esquece. Aí a gente vem, busca o recurso aqui nas reuniões, aí a gente dá conta de uma semana. Se a gente ficar 2 semanas sem vir aqui, já começa o negócio de desandar, não é? É por quê? Por quê, gente? Que a gente precisa dessa casa assim. Por quê? Relembrar o tempo todo na nossa cabeça. Tem que acertar. Nós temos que fazer melhor do que ontem. Hoje tem que ser um dia diferente. Gente, saiu
por cima ali, mas eu vou ler, hein? Olha só, continuando a reflexão de André Luiz. Eles, os desventurados, olha a situação que ele via lá, tá? E nós outros, que continuamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos as portas idênticas na hora de desencarnar. Nós atravessamos a mesma porta, que é a morte. Ele está pensando assim. Tanto aqueles que estão lá, os delinquentes contumazes, quanto nós que estamos aqui no nosso lar. Por isso, sabendo daquela situação dele e por desejar conhecer a lei divina, ele vai contemplar essas fileiras de infortunados. Por isso que é a proposta do trabalho dele. Ele fica assim, conduído com aquela situação daqueles espíritos em sofrimento, que ele fala assim, e por desejar conhecer a lei divina. Por que eu grifei isso, gente? Ele está vendo essa situação aqui, o tempo todo lá nos trabalhos que ele vai ajudar. E ele convive no ambiente do nosso lar. Ele está vendo essa disparidade. Está sempre comparando. Muito normal da parte dele, não é, gente? Não é que ele está julgando ninguém, ele está comparando. Não, mas por que eles não aceleram o processo evolutivo deles? É uma reflexão muito bacana, não é? Ele fala assim, eu vou tentar entender esses corações. Eu vou tentar... Por desejar conhecer melhor a lei de Deus, por que eles estão assim, o que aconteceu, eu vou me empenhar nesse trabalho. Não é legal? Então, eu estou explicando isso aqui hoje, não é à toa. Porque não adianta a gente pensar, por que o André Luiz escreveu isso? É porque ele tem as reflexões dele que são muito parecidas com as nossas. Por que eu aconselho um filho e ele não segue? Não é um questionamento de toda mãe? Eu já falei, eu falo há anos com esse menino da mesma forma e tal, aliás, de várias formas a mesma coisa. Por que ele não segue, gente? É o questionamento dele. Por que eles não entendem que a luz eles também têm direito à luz? Ele está refletindo. O objetivo do trabalho de André Luiz, olha só, é atingir os infelizes a que aludimos provinham de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica, em atitudes perversas diante da vida. Ó, com quem que eles vão mexer? Hein? Time da pesada, não é? Um time, não é? Por que ele estava ali com o Calderaro? O objetivo dele era esse. Ajudar, entender, compreender aquele processo dessas mentes perversas no mal. Gente, eu não pus as fotos aqui, busquei na internet, fiquei chocada. Se a gente colocar assim, imagens de perversão, de perverso, tudo isso, de obsessão mais assim, forte, são cenas chocantes. Eu não achei que dava para trazer para o estudo que vocês iam assustar. Mas se vocês imaginarem uma coisa bem feia, eu pus assim ainda porque, ó, olha o lugar que a pessoa está. A pergunta dele é por que as pessoas perseveram no mal, elas não têm o menor desejo de mudar. Isso. E é legal essa pergunta, não é, gente? Porque a gente fica querendo entender isso. Porque quando a gente entender isso, o que a gente vai entender? O mundo. Hoje nós estamos num mundo que é difícil a gente compreender ele, não é? É um mundo cheio de maldade ainda. Mas já tem coisa boa. Não é a mesma comparação que ele está fazendo? Foi feita uma pesquisa que tem mais gente boa do que gente ruim no mundo encarnado. Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que essa pesquisa está errada? Por que a gente tem que acreditar nisso? Me fala, que a gente... Senão... Não é? A mídia só vincula realmente notícia que dá ibope aí, que é a crueldade, que é coisas ruins, né? Mas se tivesse mais gente ruim encarnado, como é que a gente estaria? Não é? A gente ia ficar desacreditado bem. E a gente estaria pior do que a Idade Média. A gente não estaria com tanto progresso igual a gente tem hoje. Não é verdade? Então, realmente tem mais gente boa aqui reencarnado, não tem? Com vontade mais de trabalhar, de acertar, não é? Mas então por que essas mentes ainda perseveram no mal? Ninguém vai responder ele, vocês acreditam? Nós vamos ficar aqui nessa reflexão hoje e ele na reflexão dele.
O Calderaro não vai dar uma resposta para ele disso tudo. Vocês acreditam nisso? Como é que é, Danae? Não responde ele no momento. Aí ele continua com as perguntas mentais dele. Por que motivo se demoram tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente, isso, de propósito, a recepção da luz. Por quê? Não lhes doeria a condição de seres condenados a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Olha só as perguntas dele, para ele mesmo. Perguntas mentais de André Luiz. Muitas vezes surpreendia-me a contemplá-los. Durante os trabalhos que ele fazia, ele olhava aqueles corações. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas, o tipo das suas formas que eles estavam ali? Que lei? Por que eles eram tão monstruosos? Tê-los-ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo, imposto por superiores desígnios? O que vocês acham? Isso era um castigo? Castigo era ele próprio, né? Ele que se impunha isso. A equipe espiritual não tem nem tempo para isso. Ela está fazendo o quê? Socorrendo, trabalhando, tentando ajudar, querendo mais trabalhadores, não é verdade? E isso, olha só como é que ele ficava nessas reflexões. Olha só. Aí ele pergunta mentalmente, Calderaro responde. Ele está com essas perguntas. O Calderaro é tão esperto que ele vê essas reflexões do André Luiz nessa caminhada, que os dois estão juntos, ó, andando. E ele pensando. Aí eu estou indo para um trabalho com o Calderaro, entendeu? Aí ele está pensando. Aí, quando ele está com essas perguntas, o Calderaro fala assim para ele: você acha, André Luiz, que isso é uma coisa que a pessoa quer? O que você imagina? Eu não vou te responder agora, mas eu vou te falar. Ai, gente, não sei o que é necessário, eu não lembro mais o que está ali. Compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Olha o que o Calderaro fala com ele. Ele está pensando ele está refletindo, pensando naquelas perguntas mentais. Aí o Calderaro vem, observa, vê que ele está tendo essas dúvidas, tudo bem? E fala assim com ele: é necessário compreender a perversidade. A gente não falou que eles são espíritos perversos, que eles são perseverantes no mal? Não são? Não falou naquele? Ele lá no início falou? É uma loucura, é uma doença. A revolta, ignorância. E o desespero, enfermidade. Olha só o gabarito de bondade, de conhecimento do Calderaro para ele falar isso. Olha a cara de perversidade, a foto que eu trouxe, gente, a imagem. Não é? O que a gente pensa numa perversidade? Uma pessoa que está buscando prejudicar o outro. Não é isso? Não tem outra saída para a perversidade, não. E a revolta e o desespero, olha lá. Não é assim? Quando a gente está no desespero, não dá essa sensação que a gente está assim, gente? Agora você imagina isso multiplicado para esses espíritos que são o quê? Delinquentes contumazes. São assim, direto. Aí, o Calderaro responde para ele. Olha que legal. Calderaro explica para André Luiz. Agora ele vai explicar, hein? Tchan, tchan, tchan. Convém estudarmos o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, para a gente entender esse processo todo. Para a gente entender esses delinquentes, esses perseverantes no mal, esses perversos, nós temos que estudar isso aqui. Nós não temos uma fórmula pronta para resolver todos os casos. Nós vamos ter que pegar caso a caso, estudar o encarnado, o desencarnado, todas as mentes, porque os problemas estão aqui. Esse era o trabalho de Calderaro. Vocês lembram quando a gente falou na primeira palestra, para o primeiro estudo, que ele mexia com o quê? Psiquiatria iluminista, não é? Olha que trabalho difícil do Calderaro. Olha só. Então, ele explica para ele, para a gente resolver essas doenças, porque por que aquela pessoa é mal daquele jeito, gente? Por que ela está assim?
doente. Doente. É uma doença. Não é? Aí começa o nosso estudo. Deus do céu. Esse livro aqui, ele já foi reconhecido agora pelos cientistas, que muitas das informações que o André Luiz deu aqui são verdadeiras hoje, pela ciência. Como é que é? Realmente não é para desanimar, não. E a gente não pode desanimar. Vou dar uma notícia para vocês. A gente não pode desanimar. Porque, quer queira, quer não, nós temos que fazer o quê? Evoluir, estudar. Não tem jeito, gente. A gente faz. Claro que cada reencarnação nós vamos ter as limitações da nossa inteligência, das nossas oportunidades. Mas dentro dela nós temos que fazer o melhor que a gente consegue. Caso assim, muito drástico para ela, que saiu para a rua, os outros apedrejaram, porque ela estava fazendo muita coisa. Aí semana passada eu estava comentando com ela sobre esse livro. E a dificuldade que ela é evangélica. Aí eu fiquei todo pensando, não tem que pensar muito. E ela já sabe que eu sou espírita e tudo, aí eu falei para ela que eu vou emprestar esse livro para ela poder conseguir entender, porque ela ia abandonar o emprego, porque ela não estava dando conta, não estava. Não tem cabeça, né? É porque quem convive com esse tipo de pessoa é igual quem é usuário de droga, são os codependentes, né? A pessoa sofre tanto como quem está tendo aquelas atitudes. Então, aquela doença muitas vezes desarmoniza toda a casa, toda uma família, né? Esse livro é muita informação, É um livro pesado, mas eu acho que ele traz muita coisa para a gente valorizar a nossa oportunidade. Para a gente já pensar assim, eu já estou naquela posição de trabalhador, de servo, não é? Eu já não estou dando trabalho para a espiritualidade igual esses que estão ali, persistindo no erro. Aí os dois caminhando, o Calderaro responde para o André Luiz daquela forma, aí eles estão indo para o hospital para atender uma pessoa. E é esse senhor aí, olha só para vocês verem. Ele está numa cama de hospital e tem um desencarnado do ladinho dele. Tinha várias imagens também na internet de obsessão. Eu fiquei com dúvida de trazer, umas muito chocantes, né? Aí eu trouxe essa mais suave. Mas lá no livro fala que esse obsessor aqui, ele tem um aspecto de um felino. Eu acho até que eu anotei ali em algum slide, tá? Então, eles estavam ligados mentalmente, cabeça a cabeça, cérebro a cérebro. Totalmente ligado. Aí chega o André Luiz e o Calderaro para dar socorro para o encarnado ainda. Tá certo? Pode falar, Carlinha. Falei? Aqui, sagacidade de um felino vigiando a presa. Eu pus essa aqui, mas não chega nem aos pés do que devia estar acontecendo realmente, que o Calderaro estava vendo. Porque, olha só, ele devia ter o formato de um felino, o desencarnado, não devia estar numa situação boa, e esse também não devia ter esse formato tão bonitinho que está aqui não, tá? Eu pus essa para não agredir visualmente a gente, tá bom? Mas só para a gente ter ideia aqui. Ele estava vigiando a presa dele, gente. Ele estava ligado direto. Então, é como se fosse assim, fios diretos ligados nas duas mentes. E o... Exato, parece que ele está ajudando, mas não está, não. Ele não está ajudando aqui, não, tá? Na verdade, eles têm a mesma sintonia. Eles estão na mesma vibração, tá? E aí eu te falo. Então, se eu arrancar esse obsessor dele ali, é assim que faz o trabalho? Vem o Calderaro, desliga ele ali do outro. Pode fazer esse trabalho assim? Ele mesmo busca, ou ele pode até desencarnar. Ele busca para até desencarnar. Porque esse aqui não é mau não, gente. Eles são iguais. Olha que triste. Como a gente é igual com todo mundo que anda com a gente. Ou não? Todos que estão ao meu redor, que me acompanham, são ou não são parecidos comigo? Por quê? É imã. É atração. O que eu gosto, eles gostam. Mas agora eu vou dar um passo. Eu vou evoluir muito, vou ficar muito esperta e vou evoluir. E eles não vão me acompanhar.
Beleza? Acontece isso, não acontece? Ou eu vou reencarnar e vou desligar desses aí, não é? E aqueles corações que ficaram lá? Eu simplesmente dou tchau para eles? Eles vão sentir minha falta, não vão? Eu faço prece para eles, viu? Eu faço prece para eles, porque são corações que já foram amados. Não é assim, não. O obsessor não é um inimigo, não é uma pessoa, não é um monstro, não. É um coração ferido, às vezes, pela gente mesmo. Tá? Então, quando a gente se desliga dele e segue na nossa caminhada, o que acontece? Muitas vezes ele sente falta da gente. E a gente tem que fazer o quê? Amá-los. Como Jesus nos amou. Olha só. Com certeza. Primeiro a nossa prece, porque a gente não é bobo. Né? Primeiro a nossa prece, o nosso estudo direto. E o quê? A nossa firmeza de pensamento. Mas nunca desfazendo de quem já foi nosso par, não é? Porque o quê? É a mesma coisa de eu virar as costas. Eu levo a prece e ora eu vou ajudar. No futuro, em breve, eu vou ajudar. Entenderam a relação? Porque a gente não pode ver isso aqui com raiva, não. Ninguém estava vendo estes delinquentes perversos com raiva, não, tá? Só que a equipe espiritual também não é boba, não. Ela sabe onde ela vai e colocar o pé, onde que ela vai e como que ela vai fazer. Exatamente. Não existe vilão e mocinho. Não. São os dois integrados. Exatamente. Por isso que a mente deles era igual. Agora eu vou fazer o estudo da mente deles, que o Calderaro vai explicar tintim por tintim. Ô, Bratz, eu vou te fazer uma pergunta, hein? Você que é médica, né? Olha só, aí o Calderaro fala assim com o André Luiz: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Aí o André Luiz era médico, né? Ele falou: olha, isso é fácil para mim. Ele sabia todos os nomes que estavam ali. Ele lembrou exatamente da medicina dele, né? Aí ele fala, olha tudo, ele fala: ó, o lóbulo frontal é brilhante, o lóbulo parietal, que aí ele fala lá do córtex até aqui, ó, é mais ou menos brilhante, e ali no cerebreiro é bem fraquinho. Aí ele tá, olha, aí ele analisa e fala isso com o Calderaro. Aí o Calderaro agora analisa o de desencarnado. Mesma coisa. Mesma coisa, gente, mesmo cérebro. Olha lá, brilhante, claridade, bem fraco, tudo igual, as mesmas cores. Mesmas cores. Aí o André Luiz ficou olhando aquilo, falando assim: ó, é mesmo, é igualzinho. Por isso que eles estavam, eles eram, né, mesmamente, não é? Aí o André Luiz só fica perguntando: nossa, como é que é isso? Como é que vai sair disso? E os dois, ele fala lá que os dois estavam doentes. Aí que o Calderaro dá uma aula agora. Agora é o momento culminante do livro, desse capítulo. Ele vem e explica tudo. Ó, aqui no cérebro inicial, é os movimentos aqui, ó, dessa parte nossa, é o nosso passado. É onde a gente considera o subconsciente, tá? É onde a gente tem os hábitos e automatismo. É onde eu caminho, onde eu sei caminhar, onde eu sei falar. Tudo tá aqui, ó. Foi construção nossa nos reinos que nós passamos. Aqueles automatismos, né, André? Que é assim, sem eu me dar conta, meu coração bate. Meu rim funciona, meus hormônios Isso. são distribuídos, todo o meu processamento sanguíneo é feito. E nós não percebemos. Exatamente isso que a Carlinha falou. Esse aqui, ó, todo aqui, ó, movimentos instintivos no nosso corpo todo, atividades subconscientes, impulsos automáticos. A gente não sente o coração bater assim, não. Você para bater o coração? Agora vai bater meu coração. Você dá um comando. É assim que funciona? O nosso coração está batendo. Conquista. Conquista nossa lá em todos os reinos, né? Com a permissão divina, não é isso? Arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Aí o Calderaro dá essa aula para ele. Olha só que beleza. Essa parte aqui é o cérebro desenvolvido, que é o nosso presente. É como se fosse a nossa reencarnação agora. O que nós estamos fazendo com ela? É a parte importantíssima, mais importante. Que a deles lá estava brilhando o quê? Fraquinha. Não era? Essa aqui estava bem fraca porque eles já tinham condicionado. Essa aqui deles estava o quê? Mediana, não é? Opa, e aqui estava brilhante, não é? Essa aqui, ó, são domínios das conquistas atuais. É o nosso presente.
qualidades nobres que estamos edificando. Beleza? Outro jato de informação que nós estamos adquirindo nessa reencarnação, né? Isso. E Está se mesclando com o que a gente já tem no passado. Aí por isso que faz essa confusão. ele compara lá como se fosse uma casa de 3 andares, o cérebro. Não dá para dividir. É uma casa só, mas ela tem as peculiaridades dela separadas. E esse aqui, ó, aqui está o nosso esforço e a boa vontade, tá, gente? Não esquece isso, não. E esse aqui é o nosso ideal. É aqui que nós vamos virar anjo, hein? Ó só, tô dando a fórmula, hein? É aqui, ó. Parte mais nobre. É a nossa meta. O nosso ideal superior tá aqui, ó. É o nosso futuro. O Calderaro é o superconsciente. É o que nós sabemos que nós vamos ter que... A gente sabe, dentro da gente a gente sabe. Nós temos que evoluir. Pá, tá dado. Aí a gente só vai chegar lá se a gente passar por aqui bonitinho, tá certo? Aí, isso aqui são 3, 4 páginas só do Calderaro falando esse resumo aqui que eu fiz. Explicando essa beleza. Tem que ser, tem que ser. Na verdade, ela acontece o tempo todo. Exatamente. Se a gente pegar a mente de um indígena, por exemplo, o presente dele é diferente do nosso presente. Mas ele tem um presente dele lá. Elas sempre vão andar junto, em todos os momentos da nossa... É importante saber, né, André, que elas não estão continentadas. Elas estão assim, divididas para entendimento. Para entendimento. Tem um fluxo contínuo. Isso. Não, Não é... Meus automatismos, por exemplo, eu gosto de falar mal dos outros. É quase um automatismo. Tá aqui, ó. Isso. Que desenvolve a nosso melhoramento, não é isso? Isso. E em toda época evolutiva nossa, tem essas 3 fases. Juntas, elas caminham juntas. Só que elas são diferentes de acordo com o nível de evolução que a pessoa está. Vocês concordam? O objetivo do Emmanuel aqui já está melhor que o nosso, não está? Ele já evoluiu. E de Jesus? Hein? Vamos seguindo. Deu para pegar mais ou menos? Aí o André Luiz fala, faz essa aula toda explicando essa coisa toda, e o André Luiz fala assim, pode o cérebro de um desencarnado, pode adoecer? Comeu ali a palavra. Pode. Olha lá. Pode o cérebro de um desencarnado adoecer? Porque do encarnado não adoece? A pessoa pode ter um tumor, não é? Aí ele está perguntando, e quando a pessoa não tem mais o corpo físico? Esse cérebro que a gente tem aqui, naquele jeito lá que ele falou, pode adoecer? Ó como é que o Calderaro é esperto para responder. Sim, há várias moléstias da alma, que vai explicar todo o nosso estudo que nós já estamos fechando. A maldade deliberada é uma doença. O ódio, vermes mentais da tristeza e da inconformação. Eu não conformo com as coisas que eu tenho nessa reencarnação. Eu não aceito. Isso vira um verme mental. Milhões permanecem sob atroz demência. São doentes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Aí, sim, há várias moléstias da alma. Então, nós perdemos o corpo físico. Aí a pergunta esperta do André Luiz. Então, aquele cérebro lá que ele desenhou, que fez todas aquelas análises, ele pode adoecer? Ele pode estar doente sem a matéria? Sim. O Calderaro está falando, são essas as doenças dele. Não é um tumor. Tem muitas doenças de pessoas encarnadas que não são doenças da alma também, né, André? Que começaram aqui às vezes. Está intacto, assim, se você fizer um exame nele, todo exame que ele tiver suscetível de fazer, né, não vai achar nada. O problema é Não. Por isso que quando ele está analisando aqueles espíritos lá, os delinquentes contumazes, os perversos, o mal, o que o Calderaro está querendo explicar para ele? A doença deles está na alma. Não adianta avaliar só esse ele vai ser de ajuda para a gente, porque aqui que estão essas emoções.
Esses sentimentos estão ligados, não é só no coração, não. É tudo, não é, gente? Não é um todo? A história dele está lá. Agora nós vamos analisar como que nós vamos ajudar. Não é isso que é a proposta do calderário? O calderário não é um espírito superior ajudando, auxiliando? Não é isso? Ele tem que falar, sim, André. E André só com perguntas interessantes, né? Parecendo o quê? Ah lá. O corpo espiritual, vaso humano, o corpo perispiritual humano, que nós não temos um corpo perispiritual, todo mundo sabe disso, né? E ele continua desencarnado também, encarnado ou desencarnado, não é? Vaso de nossas manifestações é a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Eu não sabia disso, nunca tinha pensado dessa forma. A nossa construção mental, ela constrói todo o nosso ser. Por que então que aqueles seres tinham formas monstruosas? Mentalmente eles estavam doentes. Né? Doentes. Aqui pra gente, olha que sutileza que eu pus, uma bailarina. Não foi? Olha que, como é que eu fui bacana, né, dona Elvira? Eu tirei uma bailarina. Por quê? Levinha, né? É o perispírito, tá lá. Eu busquei na internet, perispírito. Olha só o corpo dela. Como que ela plasma esse perispírito? Cabeça saudável. E aqueles que estão igual monstros, que eu não tive coragem de trazer as fotos? Com a cabeça deles também. Olha a importância, gente, da gente falar mal do nosso corpo, da gente falar mal das nossas aquisições. Olha só, vaso de nossas manifestações é a nossa mais alta conquista. Olha que bacana. Por que a gente não pode reclamar? Por que a gente tem que evitar qualquer tipo de doença? Não dá asa para nenhuma tendência à depressão, não é? Vocês concordam? É muito importante isso. Aí o calderário continua falando. O cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Unimos-nos à luz, que é o bem, ou à treva, de acordo com isso aqui. Olha lá, gente, as fotos que eu trouxe, que legal. Só para ilustrar o que o calderário falou com ela. Com ele. Olha bem, André Luiz, depois desse estudo todo do cérebro, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, sim, que tudo depende do nosso pensamento. Da onde que a gente está vibrando. Se a gente curte o mal, a gente está ali. Se a gente curte o bem, a gente está o quê? Na luz. Olha essa foto aqui, gente, a luz vindo lá de cima, é uma mão, tá vendo? Não dá para ver daí, não? E buscando dentro das trevas, olha que legal. Olha a luta lá, do bem e do mal. Olha essa aqui que legal. Muitas vezes a gente, amanhece no mal, não é? A gente, com o dia vai melhorando, não é? Ou vice-versa. Às vezes a gente faz uma prece bacana de manhã, tá aqui, né? Durante o dia a gente já virou uma tigresa, não já? No final do dia a gente está mordendo qualquer um, né? Ainda mais se a gente der asa no trânsito, com algum amigo de serviço que não gosta da gente, né? Eu estou colocando isso aqui, gente, para mostrar a importância do nosso pensamento, tá? Porque é isso que o calderário está mostrando para o André Luiz. Vamos seguir, já está acabando. Aí volta lá nos dois. Ó, os dois, aí o calderário fala com ele, ó, André Luiz, os dois são enfermos. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se com o outro, um sintonizando com o outro. Rolaram do terceiro andar, aqui, não é? O terceiro andar da mente, onde situamos as concepções superiores e deixaram-se acolher ao segundo andar, sede de esforço próprio, do esforço próprio. Deixaram de acolher, né? No segundo andar. Nem lá não ficaram. Não tiveram nenhum esforço próprio. Perdendo valiosa oportunidade, é isso? De reerguimento. Caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências de animalidade anterior. Primeiro andar. Onde eles estão? Isso tudo aí foi para explicar isso aqui, gente. Desde que a gente começou, a reflexão do André Luiz, do bem e do mal, por que uns viviam na colônia Nosso Lar, por que uns estavam ali naquela região tão triste, por que uns eram tão perseverantes no mal. Aí, ambos detestam a vida. Odeiam-se reciprocamente, desesperam-se. Asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, estão loucos,
embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio, ninguém vê que eles estão loucos, que se verifica no íntimo da organização espiritual de cada um. Nessa cena aqui, ninguém via que eles estavam loucos, via? Porque isso estava... Aí vem que a Terra é um grande hospital. A gente ainda não está na regeneração, a gente está caminhando para ela. Não é verdade? Nós estamos aqui auxiliando pessoas assim, espíritos assim, com essas dificuldades, muito parecido com a gente há pouco tempo atrás. Não é verdade? Hoje nós tentamos viver aqui, não é? Fazendo o nosso presente brilhar, com esforço e com vontade. Almejando aqui, nos lóbulos frontais, que é o quê? A nossa noção de nobreza, de melhor. E esses dois, onde que eles estão? Aqui, ó, no primeiro andar. Rolaram. Isso quer dizer o quê? Quando eles reencarnaram, os objetivos deles estavam lá no terceiro andar. Eles tinham uma proposta bacana. E agora, ó, não deram conta. Não vai levando. Deixa eu ver o que mais que aqui, ó. Coloquei essa aqui. Calderaro iniciou o serviço de assistência direta ao encarnado. Então, aí começou o trabalho deles e acabou o nosso capítulo. Nessa foto aí. Aí o Calderaro faz essa aula toda com o André Luiz explicando, nos ensinando isso tudo. E ele vem e faz o quê? Põe a mão no lóbulo frontal esquerdo do encarnado para começar o tratamento. Aqui, então, tem a gravura, aqui, ó, passado, presente e futuro dentro da gente mesmo. Por que, a minha última pergunta, já estou finalizando, por que o Calderaro vem e põe a mão para energizar, para dar um passe no lóbulo frontal do encarnado? Porque é ali que estão os princípios nobres, os registros nobres. Exatamente. Aí ele, é a nossa proposta. Ele fala, ó, vamos começar o trabalho aqui, ó, estimulando ele no que ele combinou de melhorar, no que ele tem de objetivo. A gente tem que trazer a parte boa. Olha que bacana esse tratamento. Aí encerra-se o capítulo da casa mental. Né? O livro todo vai tratar de vários capítulos aí de casas mentais diferentes, mas esse é o nosso primeiro caso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer completar alguma coisa? Ainda tem um minuto. Um capítulo difícil de preparar. Tá aí, viu, gente? O difícil de preparar essas reflexões onde a luz e trazer para vocês. Vale a pena ler esse capítulo em casa, quem tem o livro. Se quiser, a gente manda o PowerPoint aí pela internet para vocês. Mas é um capítulo difícil, porque eu custei entender o que o André Luiz estava querendo explicar. Na verdade, ele estava só refletindo os pensamentos dele para falar. Gente, eu quero entender porque a gente ainda persiste no mal. Era essa a ideia. Aí o Calderaro vem falando, olha, na verdade está tudo no nosso pensamento. Eu só falei de forma diferente, né? E o Calderaro também. Ele só falou de forma diferente o quê? Que nós temos que pensar o quê? No nosso melhor, em acertar, em dar o melhor. É no trabalho, né, dona Elza? Nosso trabalho, que nós temos que pegar com vontade. Para a gente não ficar perdendo oportunidades. Não é isso? Ou aqui, né? E esquece de iluminar o futuro. Então, quando você tiver uma música, lembra qual que é a minha proposta aqui, como espírito. Perfeito. Aí eu vou refletir, é trabalhar no bem. Aí eu vou iluminar o lóbulo frontal e você está conectada com o alma. Então, essa é a proposta. A reflexão do André Luiz. Por que esses bilhões ficam lá nas trevas? Porque eles não lembram qual é o motivo real enquanto espírito. Exatamente. Enquanto espírito milenar. Meu propósito é melhorar as limitações. Exatamente. Conhecimento, é vencer a mim mesmo. Então eles ficam igual criança, como se estivesse sempre no maternal. Exatamente. Que foi o que aconteceu com aqueles dois. Eles não se perdoaram. Eles ficaram ainda no instinto, não foi? No automatismo. A gente não pode fazer isso. Tem que perdoar, tem que lembrar. Fala assim, gente, deixa eu relevar isso agora. Que é a coisa mais difícil pra gente, não é? Que dói no nosso orgulho. Dói a gente perdoar. Doeu naqueles dois ali. Até hoje eles estão ali, ó. Agarradinho, conflitando ali o tempo todo. E sofrendo. E perdendo o quê? Tempo.
Vocês viram? Roubando o tempo. Vocês viram o que ele fala? Perdendo o tempo divino. Porque isso aqui tem um custo para a gente estar reencarnado. Tem uma proposta, nós temos um combinado que a gente muitas vezes esquece. Mas, gente, foi muito bom estar com vocês. Agora é a hora do passe, né? Passe coletivo, para quem não sabe. A gente vai dar, os passistas vêm aqui para frente. A Filomena já deve estar vindo. Aí, Filó, entra aí. Se apaga aí. Não é? Esfriou, né? Quer que tire o slide aqui? Para não ficar tanto... Senhor e Mestre Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desse dia, dessa tarde, em especial, Senhor, deste estudo. Que nós possamos, Senhor, neste momento de agradecimento, receber em teu nome, Deus, as energias medicamentosas, os recursos de mais alto, para a nossa harmonia física e psíquica. Auxilia-nos a absorver todo o medicamento que estamos recebendo neste momento. Auxilia-nos, Senhor, a iluminar o nosso íntimo, o nosso entendimento, para que possamos mais absorver e manter todo o recurso que estamos recebendo em teu nome. Auxilia-nos na reharmonização de todas as nossas células, de todos os nossos planos, segundo a tua vontade. E que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. E permita, Jesus, oferecer o nosso carinho mais sincero a todos os trabalhadores em teu nome, nos auxiliar nessa tarefa e nesse dia. Que possamos realmente nos fortalecer para o teu caminho, que é a verdade é a vida. Humildemente nós te pedimos, esteja conosco, com todos que fazem parte de nossa vida, de nossa caminhada, hoje e sempre. Deus, boa noite. Vamos ver, tá bom? Tudo bem?